Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Invoquemos o Santo Espírito. Podemos nos assentar, cantando. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está. O Espírito de Deus está. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está. Move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te. Eu quero ouvir vocês cantando. Move-te em mim, move-te em mim. Força! Move-te. Toca minha mente fazendo o gesto. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. E deixe que o Espírito Santo, que já te habita pela força do batismo, prepare todo o seu coração para que você possa ouvir e colher da palavra de Deus a direção para a sua vida.
Deixe o Espírito Santo ser o protagonista deste momento. Deixe o Espírito Santo ser o revelador da verdade de Deus para você, para a sua vida e para a vida da sua família. Solta a sua voz de oração e deixe que o Espírito Santo te prepare agora. Estamos na mesa da palavra do Senhor. E o Senhor quer nos alimentar com a sua palavra. Vai rezando assim, mesmo você que não reza, solte a sua voz. E permita agora que o Espírito Santo vá arando, preparando. O Senhor quer semear 30, 60, 100 por um. Mas é preciso que o nosso coração esteja preparado para receber essa semeadura da palavra. Move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim. Toca, Senhor, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Seria muito bom se nós vivêssemos a vida presente sem grandes tribulações para nós enfrentarmos, né? Se a gente pudesse passar os nossos 50, 60, 70 anos, como diz o popular, só no mar de rosas. Mas não é assim que acontece. E Jesus nos alertou: no mundo, ou seja, nesse tempo que nós estamos, tereis muitas tribulações, mas coragem, porque eu venci o mundo. E esta palavra de Jesus, coragem, precisa cair hoje no nosso coração, depois de tantas emoções, com muita força. Por quê? Porque quando nós perdemos a coragem e a força da palavra de Deus em nós, nós corremos o grande risco de entrarmos em confusão. Confusão de pensamentos, confusão de sentimentos, confusão de emoções. E quando a gente começa a direcionar a nossa vida em meio a muitas confusões, nós estamos quase que fadados a tomar decisões erradas na nossa vida, a tomarmos caminhos errados na nossa vida. Santo Inácio de Loyola, ele diz assim, que 2 momentos da nossa vida não são bons para nós tomarmos decisões. Por exemplo, quando nós vivemos momentos de consolação. O que são os momentos de consolação? São aqueles momentos em que tudo vai muito bem na nossa vida. A família vai bem, a saúde está perfeita, as finanças estão extraordinárias, tudo corre bem. Ele diz assim, não é hora de tomar decisão, porque a gente vai tomar uma decisão movida por esse tempo que tudo está bem. Um outro momento onde nós não devemos tomar decisões importantes é no momento da desolação, que é o contrário da consolação, que é aquele momento em que tudo está dando errado. Sabe aquele dia que você acorda e fala assim, eu deveria ter ficado na cama, deveria ter levantado hoje. Tudo está errado, chega a doença em casa, a família está em desavença, as finanças estão precárias. Santo Inácio vai dizer, esta hora não é hora de tomar decisão importante. O que ele recomenda? Espera passar a consolação, espera passar a desolação. Quando chegar num ponto de equilíbrio, aí você vai ter condições de avaliar a situação e tomar decisões corretas. Essa recomendação de Santo Inácio de Loyola serve para tudo na nossa vida, principalmente no seguimento de Jesus Cristo. Olha o que São Paulo está dizendo logo no comecinho da primeira leitura de hoje. Irmãos, admiro-me de terdes abandonado tão depressa aquele que vos chamou na graça de Cristo e de terdes passado para um outro evangelho. O que São Paulo está recomendando?
Aliás, o que São Paulo está exortando aqui? Aquele povo não teve a firmeza da fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo. Provavelmente porque eram pessoas que queriam o Evangelho segundo a sua vontade, segundo aquilo que lhe faria bem. Porém, o Evangelho de Jesus Cristo é radical. Tem gente que acha que a Igreja Católica é muito laxa. Não. Quem diz isso não conhece na profundo a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela é radical, porque o Evangelho de Jesus Cristo é radical. Olha a palavra do Senhor quando Ele vai dizer: olha, se o teu olho te leva a pecar, arranca-o, porque é preferível você entrar no céu sem um olho do que com os dois você ir para o inferno. Quer radicalidade maior do que essa? É claro que nós não vamos levar essa palavra ao pé da letra, porque não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo quando Ele usa essa imagem de arrancar o olho, arrancar a mão, arrancar o pé? Ele está dizendo: meu irmão, se existe na sua vida alguma coisa que está tirando você do céu, você não tem que pensar duas vezes, você tem que tirar isso da sua vida e trilhar o caminho para o céu. Porque se você pega o caminho errado, esse caminho errado vai te levar para qualquer outro lugar, menos para o céu. Então você precisa ter a coragem e a firmeza de tirar isso da sua vida. E como que nós vamos fazer isso? Vivendo o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. São Paulo, ele é taxativo, ele vai dizer: meu irmão, ainda que um anjo viesse do céu e mudasse o Evangelho, ainda que alguém quisesse falar para você um Evangelho diferente, seja excomungado, ou seja, tira da comunhão da igreja, ele não faz parte da igreja. O Evangelho de Jesus Cristo não existe para passar a mão na cabeça de quem erra. O Evangelho de Jesus Cristo não existe para passar a mão na minha cabeça. O Evangelho de Jesus Cristo existe para me confrontar naquilo que é a verdade de Deus e aquilo que não é a verdade de Deus. É para isso que existe o Evangelho. O Evangelho não é, como a gente diz aqui na região, né? Não é mamão com açúcar, onde tudo vai bem, onde tudo está bonitinho. Não, Evangelho é radicalidade. Para quê? Porque a nossa vida, ela é radical. As situações que nós enfrentamos dia após dia são situações radicais, porque se não fosse, nós não estaríamos tão envolvidos em situações que abalam as nossas emoções, que nos deixam confusos, que nos tiram a alegria de viver. Qualquer situação que a gente vai enfrentar tem a sua força da radicalidade, sim, mas nós temos um antídoto para isso, que é a radicalidade do Evangelho. E quando eu vivo a radicalidade do Evangelho, eu não tenho medo daquilo que vem, porque eu sei que a força do alto estará sobre mim. Está claro isso, minha gente? Sim ou não? Me permita dizer, nós cristãos católicos, se nós queremos honrar este nome de cristão católico, nós precisamos ser radicais na vivência do Evangelho. E isso significa que nada ou qualquer outra coisa que não corresponde ao Evangelho tem que fazer parte da minha vida. E aqui me dá licença para dizer uma coisa para você, e isso é em tudo. Não dá para nós chegarmos aqui no santuário do Pai das Misericórdias, celebrarmos o santo sacrifício do Senhor, comungarmos do corpo e sangue de Jesus, nos alimentarmos da palavra do Senhor e da porta para fora nós vivemos como se Cristo não existisse, como se Ele não estivesse em nós, abraçando pensamentos, ideologias, realidades que o mundo está oferecendo para nós, que são totalmente contrárias ao Evangelho. Isso significa o quê? O que São Paulo está exigindo dessa comunidade? Ele está exigindo coerência. Coerência. Onde está a coerência? A coerência está naquilo que eu prego com aquilo que eu vivo. Se eu tenho um pé aqui na pregação, mas um pé totalmente diferente na vivência, cuidado que uma hora você cai. Sabe aquela imagem que tem, né, dos dois barcos? Estou com um pé no barco, um pé no outro. Vai chegar uma hora que os barcos vão cada um para um lado, ou a gente pula para um barco e fica nesse barco, ou a gente vai cair no mar e vai afundar. O cristão católico, ele precisa ser coerente na vivência do Evangelho. E aí, meu irmão, minha irmã, me permita te fazer uma pergunta. Como é que é a vivência do Evangelho lá na sua realidade de vida? Lá na sua casa, lá no seu trabalho, no seio da sua família. O que você permite que entre na sua casa? O que você permite que os seus filhos vivam no seio da sua família? É disso que São Paulo está falando.
Ele está falando o seguinte: aquilo que você hoje está experimentando aqui, você precisa levar para a concretude da sua vida lá. O Evangelho, ele exige coerência. E de onde vem essa coerência? Ela vem da consciência e da fé. A coerência, ela é uma conjugação, vamos dizer assim, entre a consciência que eu tenho de quem eu sou, ou seja, filho amado de Deus, e a fé que eu professo na minha vida. A fé, entenda uma coisa, não é eu acreditar em Deus, porque acreditar, eu posso acreditar em qualquer coisa. A fé, ela é mais do que isso. A fé, ela significa adesão. Eu vou aderir a Jesus Cristo, eu vou aderir ao jeito de Jesus viver, eu vou aderir ao Evangelho que Jesus pregou, eu vou aderir ao ensinamento da igreja e vou viver segundo esta adesão. Isso é fé. A fé não é dizer assim: agora eu acredito que Deus vai colocar a mão e fazer isso. Também Deus vai fazer isso e faz muito mais do que isso. Mas a fé é eu entender o seguinte: eu tenho um Deus que se revelou a mim em Jesus Cristo, se revelou a mim amorosamente, que me quer eternamente com Ele, que me chama para estar com Ele nesta vida e continuar com Ele na vida eterna, e por causa dEle, eu vou viver a vida segundo aquilo que Ele está colocando para cada um de nós. Isso precisa estar em nós. Sabe por quê? Senão nós começamos a viver uma religião, uma vivência cristã, meio de que festinha de final de semana. Deu a hora de eu ir, eu vou lá, eu canto, eu falo, eu rezo, eu faço isso, mas acabou a festinha, eu volto para casa e começo a viver como se nada tivesse acontecido. Só que tem uma coisa: toda experiência que eu tenho com Jesus, sobretudo na Santa Missa, é uma experiência transformadora. Faz um favor para o padre, olha para quem está do seu lado e fala assim: boa tarde, tudo bem com você? Posso fazer uma pergunta? Há quanto tempo você é católico? Responde para essa pessoa: há quanto tempo você é católico? Ou mudar a pergunta, fala assim: há quanto tempo você está na igreja? Pergunta para a pessoa: quanto tempo você está na igreja? Beleza? Você respondeu para quem está do seu lado: há quanto tempo você está na igreja? Agora deixa eu fazer uma outra pergunta que não precisa responder para quem está do seu lado, para você pensar, porque eu também estou pensando. Desde quando eu entrei na igreja, o que eu permiti que Deus transformasse na minha vida? Todas as missas que eu participei, desde quando eu comecei a participar de um movimento, de uma pastoral, ou simplesmente participar da vida da paróquia, o que Deus foi transformando em mim, que eu permiti que Ele transformasse, pela ação da sua Eucaristia agindo em mim? Meu irmão, minha irmã, me permita dizer, se você não reconhece nenhuma transformação interior de Deus em você, é hora de repensar a vivência da fé. Agora, se você reconhece que desde quando você entrou na igreja, você melhorou bastante, você transformou bastante o seu coração, o seu jeito de ser, parabéns, esse é o caminho. Siga em frente e continue, porque é um caminho sem fim, que só vai terminar, sem fim aqui na terra, que só vai terminar lá no céu. Porque quantas e quantas coisas nós temos que transformar em nós. Cada vez a gente descobre uma coisa, fala: meu Deus, se eu penso isso, meu Deus, eu falo isso, meu Deus, eu faço isso. Mas quando eu tomo consciência disso, eu deixo Deus entrar e agir na minha vida e no meu coração. Sabe o que está em jogo em tudo isso? A nossa vida eterna. Tanto na primeira leitura, quando São Paulo, ele é radical com aquela comunidade, dizendo que nós temos que viver o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, ele está dizendo: meu irmão, quando você vai para outro Evangelho, que não o verdadeiro, você está correndo o risco de perder a vida eterna. Você está perdendo a oportunidade de ir para o céu. E eu tenho a certeza absoluta que você quer ir para o céu. Quer ou não quer? Por isso nós estamos aqui, não é? E olha a pergunta do mestre da lei para Jesus: Senhor, o que eu preciso fazer para ganhar em herança a vida eterna? É claro que quando ele fez essa pergunta para Jesus, ele queria testar Jesus, queria colocar Jesus à prova. E aí o que Jesus faz? Escuta, o que está escrito na lei? O que você tem que fazer? O que a lei manda você fazer? E aí ele vai dizer: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua inteligência, amarás o próximo como a ti mesmo. Jesus fala: então cumpre a lei.
Olha que delicadeza de Jesus. Jesus não propõe a ele nada mais do que aquilo que ele sabe, o que ele precisa fazer. Aí ele é abusado. Como ele queria colocar Jesus à prova, o que ele faz? Ele lança uma outra pergunta para Jesus: mas quem é o meu próximo? É engraçado que essa pergunta, que é o meu próximo, eu lembro da minha infância. Eu lembro que eu ia para a catequese e falava o próximo ficava perguntando: mas quem que é meu próximo? É aquele que está pertinho de mim? É aquele que está do meu lado? É aquele que convive comigo? Eu fiquei muitos anos da minha infância tentando entender quem era o próximo. Aí até que eu entendi quando Jesus revela no Evangelho. Quem é o próximo? Meu irmão, minha irmã, quem é o seu próximo hoje na sua vida? No tempo de hoje da sua vida? Quem é aquela pessoa que Jesus colocou na sua vida hoje, para que você sirva a Ele, Jesus, na pessoa desse irmão e dessa irmã? Porque o próximo do Evangelho é aquele que precisa de nós. O próximo do Evangelho é aquele que Jesus colocou na nossa história, que está precisando de uma palavra amiga, está precisando de um ombro amigo, de uma mão estendida. É aquele próximo que hoje tem uma necessidade que só você poderá responder. Você parou para pensar nisso? Eu não sei se é o seu filho, eu não sei se é a sua esposa, eu não sei se é o seu esposo, seu pai, sua mãe, seu irmão, mas se perto de você Deus colocou alguém que está necessitado de algo, perceba, você talvez seja a única pessoa que poderá responder à necessidade desta pessoa. E olha que caminho bonito que aconteceu nessa parábola de hoje. Aquele homem que caiu na mão de assaltantes, foi ferido, machucado, estava quase morto. O evangelista vai dizer, ele estava quase morto. O que acontece? Passa um sacerdote e o vê. Está vendo aquele cachorrinho ali caído? Mais ou menos assim, ó. Vê ele de longe, vê que aconteceu uma coisa, mas vai embora. Passa o levita, olha ele caidinho, vê, mas vai embora. O bom samaritano não. O que o samaritano faz? Ele vê, chega perto e sente compaixão daquele homem. 3 passos importantes para nós entendermos o que nós precisamos fazer para aquele próximo que está perto de nós. Nós precisamos ver. Parece óbvio, né? Mas você reparou que não é? Nos dias de hoje, quando a gente está numa tecnologia extraordinária, com celular e tudo mais, você percebeu que as pessoas, sobretudo dentro de casa, perderam a capacidade de ver o outro, de ver o que o outro está vivendo, de ver o que o outro está passando? Por quê? A gente se isolou, a gente já não está mais naquela vida fraterna, naquela vida comunitária, a gente é a gente mesmo, a gente perdeu a capacidade de olhar os outros. A gente vê um monte de gente, mas não consegue olhar o coração. Quem aqui tem mais de 25 anos de idade? Levanta a mão para eu ver. Como é que vocês foram educados pelos seus pais? Vocês é do tipo daquela educação assim, que quando você fazia arte quando era criança, o pai não falava nada, bastava ele dar uma olhada? Quem foi criado desse jeito? Levanta a mão para eu ver. Todos nós aqui, né? Por quê? O olhar falava. Hoje, as crianças pintam e bordam, fazem os pais passarem vergonha, e os pais não olham. Você já percebeu isso? Vai numa festa de aniversário, não precisa de festa de aniversário não, vai na igreja, vai lá na missa da sua paróquia, aquela criança que pinta e borda enquanto a missa está acontecendo, o pai não faz nada, o pai nem olha para a criança. O pai perdeu a comunicação, a mãe perdeu a comunicação com o seu filho. Antigamente os pais falavam conosco no olhar, hoje já não falam mais. E quando falam com a boca, as crianças já não escutam tanto. Mas o samaritano não, ele viu, ele tinha uma comunicação amorosa no seu olhar, ele tinha uma comunicação misericordiosa no seu olhar. Ele viu que alguma coisa estava acontecendo com aquele homem e não teve medo, ele chegou até perto daquele homem, e quando ele viu mais perto ainda, ele sentiu compaixão. O que é a palavra compaixão? Ele sentiu dó? Não. Ele sentiu a dor do outro
como se fosse a sua dor. Ele sentiu a dor daquele que estava sofrendo, como se fosse a sua dor. Gente, a gente tem sido compassivo? A gente tem tido capacidade de sentir compaixão pela dor do outro? Para pensar. Você lá na sua casa, não vamos pegar do mundo não, da sua casa. Pensa naqueles que mais dão problema hoje na sua família. É muito fácil a gente dizer, fulano está dando problema, eu já não aguento mais fulano. Mas você consegue sentir a dor que ele sente? Você consegue sentir o sofrimento pelo qual ele está passando? Porque se você conseguir fazer isso, meu irmão, minha irmã, você está a um passo da solução para aquela dor e aquele sofrimento que aquela pessoa da sua casa está vivendo. Agora, se você é do tipo que fala assim, fulano é desse jeito, mas porque ele é sem vergonha mesmo, um dia ele tem que aprender, isso não é compaixão. E nós precisamos voltar, estamos rezando pelas famílias, nós precisamos fazer as nossas famílias voltarem a terem compaixão uns pelos outros. Mas como que a gente vai fazer isso? Quando a gente tiver a coragem de se despojar daquilo que está em nós, que nos bloqueia em direção ao outro e ir em direção a Ele. Aí a experiência do perdão é necessária, a experiência da reconciliação é necessária, a experiência da humildade é necessária. O que é essa experiência da humildade? É você perceber, meu Deus, eu não sou tão senhor da verdade como eu penso, e olhar para o outro naquilo que o outro realmente está vivendo, e não no que aquilo que ele está vivendo está impactando em mim. É a gente se deixar um pouquinho de lado e ir em direção daquele que está sofrendo. E tem muita gente sofrendo, sabia disso? Se bobear dentro da sua casa, quando eu de casa estou falando família, tem gente passando por maus pedaços, e a gente não está percebendo. Acordemos para aquilo que está acontecendo na nossa casa, para aquilo que está acontecendo no nosso Brasil, para aquilo que está acontecendo no mundo. É hora de acordar, é hora de acordar, porque senão esse mundo vai passar feito um rolo compressor em cima de nós, e nós vamos perder a oportunidade de proclamarmos ao mundo que Jesus Cristo é Senhor, que só Ele é Senhor. E como nós vamos fazer isso? Através da vida que nós vivemos, através da fidelidade ao Evangelho, através da fidelidade ao amor misericordioso que Deus tem por cada um de nós. Talvez a grande palavra de hoje, do tempo de hoje, seja fidelidade a Jesus Cristo, fidelidade ao Evangelho de nosso Senhor, porque o Evangelho não muda. Há 2000 anos atrás Jesus pregou este Evangelho, e esse Evangelho é vivo e é verdadeiro até hoje. A verdade está no Evangelho de Jesus, minha gente, e nós vamos trazer isso para a nossa vida. Se nós perdemos o norte disso, nós perdemos o norte de toda a nossa existência. E aí vem uma coisa muito importante. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão para eu ver. Muito bem. Então estou vendo aqui que tem bastante cabelinho branco, não é isso? Então muitos dos pais e mães que estão aqui também são vovôs e vovós, não são? Muito bem. Me permita dizer, nós chegamos a um tempo em que vocês pais e mães, vocês avós e avós, precisam retomar a autoridade do ensino sobre os seus filhos e os seus netos. O que eu estou querendo dizer? Parece que nós estamos num tempo em que a voz dos pais não ecoa mais no coração dos filhos como precisava ecoar. Eu vejo jovens hoje que dão mais crédito à palavra dos professores do que à palavra dos pais.
Eu vejo jovens hoje que dão mais crédito à palavra dos amigos do que à palavra dos pais. E aí eu gostaria de lançar uma pergunta para vocês questionarem: por que isso acontece hoje em dia? Por quê? Por que um professor que às vezes tem um viés ideológico totalmente contrário ao Evangelho de Jesus Cristo, consegue influenciar muito mais os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus netos, do que vocês? Me permita dizer assim: o que está acontecendo? Por que hoje os nossos jovens, nossas crianças não conseguem mais ter aquela obediência saudável aos pais, aquela obediência que Jesus Cristo teve a Maria e a José quando ele se perdeu aos 12 anos e foi reencontrado no templo? Por que hoje não consegue mais, minha gente? Nós precisamos parar e refletir muito isso, porque isso tem grande consequência na vida da nossa família. Lá na sua casa, quando você se senta para almoçar com os seus filhos, com os seus netos, quando você se senta para rezar o terço, tudo isso tem influência. E aí qual que é o grande problema? A grande questão é que quem tem a força da palavra dada por Deus sobre os seus filhos são vocês que são pais, não são os de fora. São vocês que são pais, que Deus constituiu como autoridade para poder ensinar a verdade para o seu filho, para poder ensinar os princípios e valores cristãos, para poderem viverem no seio da família de vocês aquilo que Jesus espera que nós, como os cristãos católicos, vivamos dentro da nossa casa. É a vocês que Deus deu essa autoridade, não é para aquele que está lá fora. Com todo o respeito que eu tenho para com os professores, minha mãe foi professora, não é aos professores, não é aos amigos da escola, não é ao instrutor da academia, não é ao professor de natação, não, é você pai e você mãe que tem esta autoridade sobre o seu filho, e a sua palavra precisa ecoar no coração do seu filho, porque a palavra que Jesus vai inspirar em você é a palavra da verdade de Deus. Você não precisa ter faculdade, você não precisa ter mestrado, você não precisa ter doutorado, você não precisa ser letrado, porque o que você tem é muito mais grandioso, porque é a palavra de Deus incutida no seu coração. Quando Deus te deu a graça de ser pai, quando Deus te deu a graça de ser mãe, Ele te deu também toda a força do alto, para que você forme o seu filho no caminho de Deus, para Deus. É a você que Deus deu esta graça. Então, se você me permite, eu gostaria de convidar você nesta Santa Missa a retomar isso para você, a retomar como responsabilidade pelo caminho que os seus filhos vão fazer, pelo caminho que a sua família vai fazer neste mundo, porque o que está em jogo é a vida eterna, não é a vida presente. Claro que a vida presente tem os seus efeitos, claro que a vida presente tem o seu valor, e tem, senão nós não estaríamos aqui, mas esta vida ela é finita, ela vai acabar num determinado momento, e a eternidade não. Posso fazer uma pergunta pesada para você? Posso ou não posso? Por um acaso já passou na sua cabeça de você ir para o céu e os seus não? Já passou, Rubens, na sua cabeça isso? Passou, Tânia? Já passou, padre. Eu digo, e até converso com a Tânia sobre isso, eu digo que o céu sem a minha família não é céu. Como é que o céu vai ser sem os meus? Céu, para ser céu, eu preciso estar com os meus lá. Por isso eu preciso lutar, me empenhar, estar atento a eles, rezar por eles, dar testemunho, porque senão eu não vou conseguir levá-los também para o céu. Você entendeu a sua responsabilidade de pai e de mãe? Você entendeu a sua responsabilidade de família? Eu não conheço você pessoalmente, mas eu tenho certeza absoluta que você não passaria a eternidade feliz no céu, vendo os seus arderem, como diz no popular, né? No fogo do inferno. Então é hora de acordar, é hora de lutar pela família, é hora de lutar pelos seus, é hora de lutar pela salvação dos seus.
A salvação individual mas ela também é formada por aqueles que estão em torno de cada um de nós. E você, pai e mãe, tem esta linda missão que Deus te confiou. É difícil? Mas não é impossível, porque se fosse Deus não daria a vocês. Padre, qual é o segredo? Um só: buscar a força do alto, para que essa força do alto conduza os seus caminhos, ilumine os seus passos. Vamos começar a fazer isso desde agora? Por gentileza, aqueles que puderem, vamos ficar de pé. Eu quero convidar você agora a pedir ao Espírito Santo que já habita em você pelo batismo, que é o revelador da verdade, e Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade que liberta, é o conhecimento que nos liberta, e principalmente o conhecimento do amor de Deus por cada um de nós. Feche um pouquinho os teus olhos, erga os teus braços e peça ao Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, o Senhor que está em mim, ilumina o meu caminho, Espírito Santo. Forja em mim a força do Evangelho. Forja em mim, Espírito Santo, a verdade de Deus, a verdade do reino, para que quando as mentiras do mundo chegarem até mim, elas não encontrem ressonância no meu coração, porque o meu coração já estará muito formado na verdade de Jesus. Espírito Santo, e agora eu quero te pedir a voz, Espírito Santo, como padre desta igreja, que o Senhor revista os pais e as mães que aqui estão, reveste no Senhor, com todos os dons, os carismas, nós queremos, tudo aquilo Senhor, que é necessário para que eles sejam nós pais que abrimos, conduzam seus filhos no caminho da verdade, sim, no caminho de Deus, nos planos de Deus. Dai-nos, Senhor, Que os filhos deles, Senhor Espírito Santo, tenham força para resistir às tentações deste mundo, porque foram formados em casa, foram forjados em casa, na força do Evangelho. Dai ao Espírito Santo, aos pais que aqui estão, esta graça. Dai-nos, Senhor, nós nos Não importa o que passou, não importa o que viveram, o que importa é daqui para frente. Que seja um tempo novo na vida destas famílias, que seja um tempo de força da tua graça na vida destas famílias. Vem, Espírito Santo. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Diga para o Senhor: eu também, Senhor, eu também quero me derramar de todo o meu coração. Nos braços de quem? Nos braços do Pai. Então peça, porque todo aquele que pede recebe. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim, pedindo: vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. E peça essa graça. Nós pedimos que nós queremos que se derrame sobre nós a graça do Espírito. Clame agora, como pai, como mãe, a graça de um batismo no Espírito, para que Ele venha auxílio e socorro às nossas limitações, às nossas fraquezas, às nossas incertezas, aquilo que nós não sabemos como fazer. Clame agora: eu preciso de Ti, Espírito Santo, me ajuda, dai-me a graça de viver a paternidade, a maternidade, segundo o coração do Pai. E nesse momento eu sinto o Senhor libertando a muitos pais
que estavam perturbados por vozes de acusação do inimigo, dizendo que você errou, que você fez tudo errado, que não tem conserto, que não tem como voltar atrás, que não tem como você remediar as coisas que você falou, que você fez, as coisas que você deixou de fazer. E essas vozes perturbando, vozes de acusação. Nesse momento o Senhor te liberta, Pai. Nesse momento o Senhor te liberta, Mãe, de todas essas vozes que não vêm de Deus. Porque quando Deus nos fala, Ele sim nos corrige, Ele nos mostra onde que nós erramos e pecamos, mas para nos dar a oportunidade de recomeçar, de fazer de novo, de ir adiante, de que tem jeito. E Ele nos dá toda a sua graça para nós recomeçarmos. E nesse momento uma paz começa a tomar conta do seu coração, dos seus ouvidos. Você começa a experimentar uma paz, um silêncio profundo dentro de você que vem de Deus, porque o Senhor te libertou nessa tarde de tudo aquilo que estava te perturbando. E nesse momento eu sinto o Senhor, pela graça do Espírito, por esse batismo no Espírito, dando muitos dons a nós que somos pai e mãe, nos dando o dom da sabedoria, nos dando o dom do discernimento, nos dando muitos dons, o dom do amor, para que nós possamos cuidar desses filhos e filhas que Ele nos deu. Guarda no seu coração a ordem do Evangelho de hoje. O Senhor está dizendo a você, pai, o Senhor está dizendo a você, mãe, através do Evangelho de hoje, Ele está nos dando uma ordem. Ele entregou os filhos amados dEle, a mim e a você, e Ele diz: toma conta dele, toma conta dela. E o que você gastar a mais quando eu voltar, eu vou te pagar tudo. Não mece esforços. Toma conta dele. Toma conta dela. E através dessa palavra de ordem de Deus, eu sinto o Senhor levantando muitos pais nessa tarde, assumindo a sua autoridade, assumindo o seu amor, o seu papel na vida dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, até desses adultos. Eu sinto o Senhor levantando muitas mães que estavam cansadas, abatidas, fraquejando, já querendo desistir. O Senhor te levantando, mãe, e te dando toda a força necessária para que você seja esse abraço de Deus. Você é o abraço de Deus para os seus filhos. Você é a primeira expressão do amor de Deus para os seus filhos. Ele te levanta. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito de Deus. Lembre-se sempre de que um sinal muito grande aqui na Canção Nova é a chuva. Eu não sei se você percebeu, mas enquanto o padre ele fazia homilia, caiu uma chuva torrencial. Foi um grande sinal para nós do que o Senhor estava fazendo em nós nesse exato momento. O Senhor antecipou um derramamento do Espírito. Eu não sei como você chegou aqui, mas você vai sair diferente se você abriu o seu coração. O Senhor está derramando o seu Espírito de maneira abundante. Nós falamos com muita simplicidade, mas este lugar, esse santuário, é um local do derramamento do Espírito de Deus. E o Senhor, aqueles que estão abertos, sedentos, o Senhor já fez isso. Vai selar quando você que pode comungar, receber a Eucaristia.
O Senhor está derramando o seu Espírito de maneira abundante nos corações. Amém. Você que está aqui e você que nos acompanha, muito obrigado, Senhor. Amém. E lembre-se de uma coisa: o seu céu só será um grande céu se os seus estiverem com você. Lute dia após dia por isso. Por causa disso, não tenha medo de escolher Deus, de escolher a família. Não tenha medo de optar por Deus. Deus é a melhor escolha que nós temos na nossa vida. A nossa família é a melhor escolha que nós temos. Tudo que vai contra Deus, tudo que vai contra a família, tudo que vai contra os nossos princípios, não vem de Deus. Amém, Jesus. Toma posse disso. Amém. E faça suas escolhas sempre por Deus e pela família.